Cálculo de fórmulas. Aqui é como se fosse um apêndice dos cálculos químicos. Aqui vamos trabalhar com as conversões de fórmula mínima para molecular e percentual. Inicialmente vamos trabalhar com a parte de fórmula percentual ou centesimal, falando de percentagem massa. Isso aqui é muito provável de você encontrar nos exames. O exemplo inicial, ácido sulfúrico, o hidrogênio contribui com a massa 2, o enxofre contribui com a massa 32, 32 vezes 1, e o oxigênio contribui com a massa de 64, 16 vezes 4, totalizando uma massa molar de 98. Como é que vamos achar as percentagens de cada um dos elementos, hidrogênio, enxofre e oxigênio? Da massa molar total, 98, assumimos a percentagem 100%. A contribuição do hidrogênio é 2, então X%. E aqui eu estou arredondando o valor para 2. Aí já vou testar um pouco da curiosidade e noção matemática de vocês. Esse 2 aqui aproximado deve ser um pouco maior ou um pouco menor? Deve ser um pouco maior. Por quê? 2% seria se fosse em 100, mas em 98, se eu vou dividir por menos, consequentemente eu vou ter mais. Então esse valor aqui deve ser um pouco maior do que 2%. Para o enxofre, 98 gramas, que é o total, constitui 100%. A contribuição do enxofre é 32, então vai ser X%, e vai dar em torno de 33%. Já o oxigênio, a contribuição de massa dele é 64. E 64 de 98 corresponde a aproximadamente 65%. Então, assim é como se calcula a percentagem de massa de um elemento dentro de uma substância. Você vai dizer sempre que a massa molar corresponde ao total, ou seja, 100%, e a contribuição do elemento constitui X%. Aqui na sequência temos um exemplo número 2. A análise de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro revelou que ele encerra ou constitui 0,28 gramas de ferro. Qual é o primeiro passo? Se o ferro tem 0,28 gramas, o oxigênio tem que ter 0,12 gramas para totalizar 0,4. Ah, como é que eu sei que é o oxigênio outro elemento? Porque está escrito aqui que é um óxido de ferro. Aí já tem a lembrança de química inorgânica. Então, se 0,4 constitui 100%, a contribuição do ferro, que é de 0,28, constitui 70%. Consequentemente, o oxigênio, que é o outro elemento, constitui 30%. Basta subtrair, né, 100 de 70. Tá? Outra possibilidade de trabalho aqui, gente, é com a fórmula mínima empírica ou estequiométrica. Como é que ela vai ser obtida? Normalmente a partir da fórmula molecular. Se eu tiver a fórmula molecular da água oxigenada como H2O2, a fórmula mínima vai ser HO, basta simplificar por 2. Para a glicose, se a fórmula molecular é C6H12O6, eu vou dividir por 6 e a fórmula mínima vai ser CH2O. Agora, o ácido sulfúrico tem fórmula molecular H2SO4. Tem como simplificar? Não. Eu só vou simplificar quando eu simplificar ou puder simplificar todos. E nesse caso aqui, o enxofre tem atomicidade 1. Então, esse exemplo aqui, a fórmula molecular coincide com a fórmula mínima. Na sequência aqui, vamos tentar determinar a fórmula mínima a partir das fórmulas percentuais. No caso aqui dessa espécie, o sódio contribui com 43%, o carbono contribui com 11,3% e o oxigênio contribui com 45,3%. O que nós vamos assumir? É como se fosse uma base de cálculo de 100 gramas. Daí eu vou pegar para cada elemento e descobrir, pegar a sua percentagem e dividir pela sua respectiva massa atômica. Então, no caso aqui, ó, lembrando, ó, mais uma vez, o número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, eu vou fazer isso para cada um dos elementos, sódio, carbono e oxigênio. O sódio foi indicado com 43,4, eu divido pela massa do sódio, que é 23. O carbono, 11,3, dividido por 12, que é do carbono. E o oxigênio, 45,3 por 16. Os resultados são esses aqui. Quem tem uma facilidade em matemática já consegue perceber automaticamente uma proporção entre esses três números aqui. Mas nem todo mundo tem essa mesma habilidade. Então, qual é o cuidado aqui? Pegar esses três valores e dividir todos pelo menor. Dessa forma, a proporção matemática vai ficar bem clara. Quando eu dividir 1,88 por 0,94, eu vou encontrar 2. Dividindo 0,94 por 0,94, eu vou encontrar 1. E dividindo 2,8 por 0,94, eu vou encontrar 3. Dessa forma, a proporção que nós temos é 2 átomos de sódio para 1 de carbono para 3 de oxigênio. Por isso, a fórmula mínima vai ser indicada como Na2CO3. Então, qual foi o nosso objetivo aqui?
descobrir a fórmula mínima a partir da fórmula percentual. O que a gente faz? Para cada elemento, eu vou pegar a massa em gramas ou a percentagem dada e dividir pela sua respectiva massa que encontramos na tabela periódica. Encontraremos números que podemos ter habilidade ou não de definir a proporção. Para fazer isso com precisão, a gente vai dividir todos aqueles números pelo menor deles e aí enxergaremos a proporção que chamamos de fórmula mínima. Agora vamos para a fórmula molecular. Indica os elementos formadores da substância e o número exato de átomos de cada elemento na molécula dessa substância. Só que nós podemos assumir que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes um fator. A pergunta é: quem é esse fator? Basta você relacionar a fórmula molecular e dividir pela fórmula mínima, você vai ter esse fator. Lá no slide anterior nós fizemos esse treino, tínhamos ideia de quanto é que era essa proporção. Só que aqui também podemos usar a relação de massa, em chamar de massa molecular dividido pela massa da fórmula mínima, para poder achar esse fator multiplicativo aqui, que eu vou multiplicar a fórmula mínima a fim de obter a fórmula molecular. Esse aqui, gente, é um detalhe importante. E, na sequência, vamos fazer aqui um problema completo. O que é um problema completo? Vamos partir da fórmula percentual e tentar chegar na sua fórmula molecular. Repare que são dadas aqui as respectivas percentagens. Carbono, 40%, hidrogênio, 6,7% e oxigênio, 53,3%. Estão lembrados? Qual é o nosso passo aqui? Primeiro, calcular a fórmula mínima. Eu vou pegar a percentagem de cada e dividir pela sua respectiva massa atômica. Então, do carbono eu vou dividir por 12, do hidrogênio eu vou dividir por 1 e o oxigênio eu vou dividir por 16. Dessa forma, obtemos aqui carbono 3,33, hidrogênio 6,7 e oxigênio 3,33. Quem tem facilidade com matemática percebe logo a proporção entre eles. Quem não tem essa habilidade, divide todos pelo menor. E os resultados são 1, 2 e 1. Conclusão, a fórmula mínima é CH2O, ou seja, a proporção de 1 carbono para 2 de oxigênio, para 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E como é que a gente termina? O exame aqui pediu a fórmula molecular. E como é que eu acho isso? Descobrindo o fator. E como é que é descoberto esse fator? Eu vou pegar massa molar de 180 e dividir pelo massa da fórmula mínima. No caso aqui, carbono é 12, com mais 2 do hidrogênio, 14, com mais 16 do oxigênio, 30. Então, a massa da fórmula mínima vai ser esse 30. E eu vou pegar, então, a massa molar ou molecular, que é dada no questão, ou é dada aqui no cabeçalho da questão, 180, dividir pela massa da fórmula mínima, 30, e, consequentemente, o fator vai ser 6. O que significa o fator 6? Significa que o fator que você vai multiplicar a fórmula mínima a fim de chegar na fórmula molecular. E se a fórmula mínima era CH2O, consequentemente, a fórmula molecular vai ser C6H12O6. Então, esses são aí os passos principais para fazer cálculos químicos. Transformar o que aqui? A fórmula percentual, passar pela fórmula mínima e chegar na fórmula molecular. Mas eu tenho certeza, devemos ter algumas mentes aqui que são mais habilidosas com o tratamento matemático. E pode perguntar assim, poxa, será que não daria para fazer de vez sem passar pela fórmula mínima? Sim, dá. E como? Você pegaria a massa molar, que é 180, e iria assumir que está para 100%. A contribuição do carbono é 40. E 40% de 180 é 72. E se cada carbono é 12, 72 são quantos? 6 átomos de carbono. O mesmo raciocínio você seguiria para o oxigênio. Quanto é 53,3% de 180? Vamos pensar com cuidado? Se fosse 50% de 180, seria 90. Qual o múltiplo de 16, que é um pouco maior do que 90? É o múltiplo 96. Então, teríamos aqui 53,3 representariam 96 gramas de oxigênio. E se cada oxigênio é 16, consequentemente são 6 átomos de oxigênio. E somando 72 com 96 dá 168. Faltam quanto para 180? 12. E se cada hidrogênio é 1, são 12 átomos de hidrogênio. Então, essa aqui é a manha para quem tem mais habilidade com matemática.
Cálculo de fórmulas com Marcos Elori.